A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, e versículo de número 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar aqui, irmãos, que em meio a um conflito entre o profeta Elias e Acabe, naquele momento ali, Elias disse para Acabe: Não haverá orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. Nós vamos observar, irmãos, o Senhor Deus cuidando de Elias nos detalhes. Quando aquilo ali acontece, quando Elias lança aquela palavra e Deus assina embaixo, porque quando nós temos respaldo com o Senhor, nós temos realmente comunhão com Deus, nós temos uma vida de oração, Deus vai assinar embaixo. É por isso que a gente tem que ter cuidado até com o que a gente fala. Nós precisamos ter cuidado porque as nossas palavras têm poder, é verdade. E quando estamos com comunhão com Deus, quando vivemos uma vida realmente de santificação, uma vida de busca, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Mas aqui nós vamos observar que era necessário acontecer aquilo porque o povo realmente estava terrivelmente entregue à idolatria, entregue à apostasia. Então Deus precisava permitir aquele tempo de seca. E a Bíblia diz que logo após isso acontecer, irmãos, Deus, ele deu uma ordem para o profeta Elias, um cuidado de Deus. Olha, Iramandará é como Deus cuida dos dele. Deus disse para Elias: Dispõe-te e vai para o ribeiro de Querite. Lá eu ordenei a corvos que te sustentem, irmãos. As coisas de Deus a gente não vai entender. É por isso que quando Deus fala alguma coisa comigo e com você, a gente não precisa querer entender, a gente só tem que obedecer. O nosso papel não é entender. O nosso papel é obedecer. Declare comigo: eu não vou querer entender o que Deus fala comigo, eu só vou obedecer. Eu não vou querer entender o que Deus fala comigo, eu só vou obedecer. Imagine Elias querendo entender como é que corvos, animais impuros que comiam carniça, iam levar para ele pão e carne, irmãos. Não tinha lógica. As coisas que Deus fala conosco não tem lógica, humanamente falando mesmo. É por isso que nós não andamos por aquilo que a gente vê, mas a gente anda pela fé. Tem coisas que Deus vai falar contigo que é loucura. Tem direcionamentos que Deus vai te dar que humanamente falando não tem sentido nenhum. Só que Deus é quem estava falando com Elias: vai para lá, para o ribeiro de Querite, vai, porque eu ordenei de cantar a mandaraia. Ei, o nosso Deus dá ordem até a corvos. Porque você está temendo obedecer o que Deus está mandando? Porque você está temendo obedecer o que Deus está mandaraia falando contigo? Nós não temos que entender os direcionamentos de Deus. Deus disse: eu dei ordem a corvos, eu ordenei, eu mandei que eles te sustentem, que eles levem pão e carne para você. Você vai observar que era tão detalhada a provisão de Deus para o profeta Elias, que era pão e carne. Não era somente pão, mas era algo detalhado. E a Bíblia diz que pela manhã tinha pão e carne, e ao anoitecer tinha pão e carne de novo. Porque Deus, ele canta lá mandaraia. Ele é detalhista naquilo que ele manda para nós. Ele é detalhista no nosso sustento. Declare comigo: meu Deus está sendo detalhista naquilo que ele mandou eu fazer na minha vida. O meu Deus está sendo detalhista naquilo que ele mandou eu fazer na minha vida. Foi Deus que mandou Elias ir até o ribeiro. Então Deus foi detalhista com ele. Deus já havia preparado todas as vezes que Deus manda eu e você fazer algo. Ele já preparou tudo. Ele já deu a ordem de cantar a mandaraia para que chegue para a nossa vida a bênção, para que chegue para a nossa vida a resposta, para que a gente viva o sobrenatural dele na terra. Para viver o sobrenatural de Deus na terra, nós precisamos obedecer. Porque nem sempre você vai compreender o que Deus manda. Não. Tem coisas que realmente, irmãos, a gente não compreende. Tem coisas que realmente a gente não entende. Lembra de Naamã? Quando o profeta Eliseu disse para ele: vai no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Vai lá, mergulha 7 vezes.
Aí a Bíblia diz que Naamã não entendeu aquilo não. Naamã começou a dizer, mas em Damasco não tem rios melhores? Deirabaracantaраmandarai. Só que Naamã, irmãos, ele precisava ser curado. Quem precisava era Naamã, então ele tinha que obedecer o direcionamento. O profeta Eliseu poderia colocar a mão em Naamã ali e trazer a cura para ele? Sim, poderia. A gente sabe que sim. Porque Deus estava na vida do profeta Eliseu. Mas Deus queria fazer a cura de Naamã de uma forma diferente. Então tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida de uma forma diferente. E não nos cabe entender. Por isso que tem muita gente frustrada e não vive milagre. Por quê? Porque quer entender. Porque Deus fala algo, quer entender o que Deus está falando. O que Deus fala, a gente não entende, a gente vive. Entendeu? Os homens que estavam com Naamã deram um conselho para ele. Vai lá, ele não te pediu alguma coisa difícil. Se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? O senhor não faria? E Naamã resolve ouvir o conselho e vai no Rio Jordão. E mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, a carne dele se tornou como a carne de uma criança. Por quê, irmãos? Porque ele obedeceu. Porque ele foi obediente à palavra que estava sobre a vida dele. É que nem o profeta Elias aqui. O profeta Elias recebeu o sustento de corvos, animais impuros que comiam carniça. Mas Deus ordenou que esses animais levassem pão e carne para ele. Por quê, irmãos? Porque ele foi obediente. Quando nós somos obedientes, o resultado chega. E a gente não precisa entender os meios que Deus vai usar, Deiramandarai, para nos abençoar. Serão corvos, serão Rio Jordão. A gente não tem que entender, a gente só tem que obedecer. A provisão de Deus, irmãos, era miraculosa. Era extraordinária. Tem coisas que a gente não vai entender, na verdade. A maioria dos milagres a gente não vai entender. Até porque milagre não se explica, se vive. Declare comigo, eu vou viver os meus milagres, eu não vou querer entender. Eu vou viver os meus milagres, eu não vou querer entender. Tem coisas que eu e você, nós não precisamos querer Deirabaracanta entender. Tem coisas que a gente só vai viver. Só viva, meu irmão. Só viva, meu irmão, que Deus já preparou, já proporcionou para a sua vida. E, irmã, tem umas coisas que Deus está falando comigo mesmo que é loucura. E eu tô meio relutante para obedecer, pois você está perdendo de ser abençoada. Você está perdendo de ser abençoado, não, irmã. É porque eu nunca vi Deus abrir a porta dessa forma. É porque eu nunca vi Deus curar dessa forma. É porque eu nunca vi Deus fazer na vida de alguém dessa forma. E se Ele quiser usar algo exclusivo, um método exclusivo para você? E se Ele quiser, ricanta lamandaraia, assim te fortalecer com algo que nunca aconteceu com ninguém, como é que você vai agir? Eu me lembro que antes de eu engravidar de Esther, eu perdi um bebê antes dela. E depois que eu perdi o bebê, Deus mandou eu tomar umas vitaminas. E Ele falou comigo qual eram as vitaminas específicas, isso é para quem acredita. E Ele mandou eu fazer 2 ciclos dessa vitamina, que ela é injetável. E aí, irmãos, eu falei pro meu esposo, ele ficou assim, Deus mandou? Eu falei, sim, Deus mandou, porque eu vou engravidar de novo. E Deus sabe o que é que eu tô precisando, Deus sabe do meu corpo, Deus sabe. Irmãos, e eu fiz os ciclos que Deus mandou. Pouco tempo depois eu engravidei de Esther. E eu sabia que era um cuidado de Deus para comigo e com ela, porque Deus sabe, irmãos. Tem coisas que pode até não dar nos exames que a gente faz, mas Deus, Ele conhece o nosso corpo mais do que até mesmo os médicos. Deus, Ele é nosso Criador, então Ele sabe do que a gente precisa. Então o que Deus fala com você, você não tem que entender. Você só tem que obedecer. Eu obedeci. E graças a Deus, Estela nasceu uma menina saudável. Uma menina sadia. Uma menina inteligente. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu obedeci. Tem coisas, irmãos, que Deus vai falar conosco que é loucura mesmo. Tem coisas que Deus vai nos direcionar a fazer que a gente vai dizer, meu Deus do céu. Irmãos, eu tenho medo quando Deus me dá algumas direções, sinceramente falando. Porque tem coisas que realmente vai fugir do nosso controle e parece que Deus faz realmente propositalmente para testar a nossa fé. Para ver se a gente vai obedecer ou se a gente vai dizer assim, mas isso não faz sentido. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Eu nunca vi ninguém falar isso. Isso aqui não vai fazer sentido nenhum. Só que aquilo que não faz sentido humanamente falando é o que Deus nos manda fazer, a gente tem que obedecer. Olha o que Deus disse a Elias. Eu ordenei a corvos que te sustentem, já tem uma ordem dos corvos, os corvos me obedecem, você não vai me obedecer, Elias? Porque os corvos iam obedecer a voz de Deus. Os corvos, irmãos, são animais irracionais. Eles não pensam, mas eles obedecem. E nós, irmãos, que somos seres humanos, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, sabemos que o nosso Deus é poderoso, porque às vezes nós relutamos para obedecer. Se os corvos obedecem às ordens do Senhor, por que nós não vamos obedecer? Se Deus já tinha ordenado e os corvos estavam prontos para obedecer, porque na minha e na sua vida vai ser diferente.
Você vai observar também isso acontecendo com Balaão, né? A mula consegue contemplar, consegue ver o anjo do Senhor, mas Balaão não via. A mula estava ali empacada, parando, porque entendia que Deus não queria que ela andasse. Mas Balaão não estava entendendo. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente parece que quer empacar, que a gente quer fazer aquilo que a gente quer. Quer entender os direcionamentos de Deus. Às vezes os animais entendem. E a gente às vezes não entende. Nós agimos não como seres racionais, às vezes, mas sim como seres irracionais. Porque os que são irracionais estão obedecendo. Então nós precisamos ser obedientes às ordens de Deus. Não foi o Criador que mandou? Não foi Deus quem lhe ordenou? Pois é, eu não entendo, irmãos. Não sei por que Deus está mandando fazer isso, mas eu tenho que obedecer. Não te cabe entender, te cabe obedecer. Até porque nem sempre o que Deus mandar pra gente, humanamente falando, pra gente fazer, vai fazer sentido. Ou a gente vai olhar e vai dizer, não, mas isso aqui parece que realmente faz sentido. Não, tem coisas que realmente Deus vai te mandar fazer que não vai fazer sentido nenhum. Que você vai olhar humanamente falando e dizer, isso aqui não tem sentido. Não tem porquê, mas isso aqui não tem aparência, é que nem ajudar alguém. Às vezes a gente espera, irmãos, a pessoa parecer que precisa de ajuda pra gente ajudar, mas não. Nós temos que andar por fé. Se Deus mandou você ajudar alguém, se Deus mandou você comprar uma cesta básica, é porque Ele sabe da necessidade dessa pessoa. Se Deus mandou você entregar uma palavra, por mais que você diga, essa pessoa não precisa de nada, Deus, Ele sabe o que ela precisa. Deus, Ele conhece, irmãos, o profundo, o oculto e o escondido, e quando Ele nos manda fazer algo é porque Ele já sabe. É porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Então que possamos não relutar às ordens do Senhor, mas sermos obedientes. Dispõe-te, obedece, vai até o ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei a corvos que te sustentem. Você não entende, Elias, mas só obedece. E Elias obedeceu. Elias não quis entender o que Deus estava falando com ele, mas Elias foi obediente à ordem de Deus. Seja obediente às ordens do Senhor, porque você vai ver coisas fluindo, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Irmão, só vive o sobrenatural quem verdadeiramente crê na palavra. Só vive o sobrenatural quem obedece. Só vive o sobrenatural de Deus quem tem fé para viver o sobrenatural de Deus. Porque a fé, irmãos, não depende daquilo que a gente está vendo. A fé, ela realmente é movida por aquilo que a gente ouviu do nosso Deus. Por aquilo que Deus, Aramandaraia, falou conosco. A sua fé, a minha fé, não tem que ser movida pelo nosso cenário, mas sim pela palavra de Deus. Porque nem sempre o nosso cenário vai mostrar pra gente algo realmente positivo. Nem sempre o nosso cenário vai mostrar pra gente aquilo que Deus falou que vai acontecer. Muitas vezes o cenário vai ser contrário, mas nós temos que ser obedientes. Em meio a um conflito, em meio aqui, realmente, um conflito, em meio a uma adversidade na vida do profeta Elias, Deus entrou com providência. É em tempos de conflitos que Deus entra com providência, mas não queira entender o que Deus vai usar. Não queira entender se serão corvos, se é ribeiro, não queira entender o que Deus vai fazer. O que importa é você obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus em tudo que Ele lhe ordenar, porque Ele tem coisas grandes para te entregar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Declare comigo, eu não vou entender, mas eu vou obedecer e o meu milagre vai acontecer. Eu não vou entender, mas eu vou obedecer e o meu milagre vai acontecer. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. O Pai é bem verdade que tem momentos na nossa vida que a gente não entende o que o Senhor nos manda fazer, que a gente não entende os teus direcionamentos, os teus desígnios, Pai, mas os teus planos, os teus projetos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é melhor, é maior do que aquilo que a gente pode imaginar, do que aquilo que a gente pensa, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada por nos encorajar, Senhor, a sermos obedientes à tua voz, Pai. Obrigada, Rish Dei Canta Lamandaraia, por nos encorajar a obedecer, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Oh Pai, Elias foi obediente mesmo quando ele não entendeu. O Senhor deu ordem, os corvos te obedeceram, Pai. Se corvos, Pai, que são animais irracionais, aves que são irracionais, Pai, elas obedecem aquilo que o Senhor ordena. Quem dirá a gente, Pai, que somos teus filhos, teus servos, imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos ser obedientes, Pai. Nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor fala. Mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando a gente não entende, Senhor, precisamos obedecer às tuas ordens, Pai, porque quando obedecemos o milagre, a resposta, o sobrenatural acontece. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego,
Fecha a sepultura, Senhor. Desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história. Onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para o teu nome ser glorificado, o Senhor, o testemunho da resposta, cure, liberte, restaure, anime, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Continua conosco, meu Deus, assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus, ele diz para você: tão somente obedeça, não queira entender os direcionamentos de Deus, seja obediente, porque o milagre vai acontecer na sua vida e será com riqueza de detalhes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.